Não murmure mais. Aprenda a estar satisfeito com aquilo que Deus lhe diz, porque toda vez que você murmura, você não está murmurando contra o seu trabalho, o seu patrão, contra esse país, contra seu vizinho. Não, você está murmurando contra Deus. Contra Deus. E esse é um pecado grave diante do Deus que nos criou, que nos ama e que nos tem abençoado com tantas coisas. Durante 40 anos, nós lemos aí no verso 35, o maná caiu e sustentou o povo. Foi 40 anos de rebelião, de murmuração. A gente pode até compreender, né? Purê de maná, batatada de maná, pão de maná, waffle de maná, cereal de maná, né? 40 anos comendo aquele pão que vocês viram no slide aqui. Deus sustentou o seu povo, mas mais do que sustento, era uma prova de satisfação, ensinar o contentamento, depender de Deus. E o povo de Israel falhou miseravelmente durante os 40 anos que passou ali no deserto por conta das murmurações. Eu quero caminhar para o final e fazer a segunda parte da nossa mensagem. A primeira parte, a gente estuda o texto com a pergunta: o que é que esse texto quer dizer? Qual o significado dele? Entendemos o texto? Aí vem a segunda pergunta: o que é que esse texto exige de mim hoje? Quando eu leio isso, quando eu entendo o que foi exposto aqui, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente sair do mesmo jeito que entrei na igreja? Vai entrar no meu ouvido, sair no outro? Foi uma aula de história, uma aula de geografia, de arqueologia, de Bíblia? Em que é que isso vai mudar a minha vida? Eu tenho aqui algumas sugestões para você. Primeiro, que você aprenda a viver pela fé, confiado em Deus, que não há nada difícil demais para Ele. Eu estou dizendo isso para você que está diante de uma crise, está diante de um problema, de uma angústia, uma doença, uma dificuldade, uma coisa que parece difícil demais. Esse foi um teste para a fé do povo de Israel. Vocês vão confiar que eu vou suprir? Vou cuidar de vocês no deserto? No deserto não tem comida, não tem água, não tem carne, mas nada é impossível para Deus. Ele faz chover pão do céu, Ele manda as codornas para sustento, Ele tira a água da rocha. Confiamos nesse Deus, o texto nos chama a fazer isso. A nossa resposta é a de dizer: Deus, perdoa a minha incredulidade e eu vou confiar no Senhor, de que o Senhor haverá de cumprir as suas promessas com relação a mim. Segunda coisa que esse texto nos ensina, ele chama, é que nós preservemos o dia de descanso, que na antiga aliança era o sábado, e na nova aliança é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita de entre os mortos, Ele entra no seu repouso e nos dá acesso ao repouso eterno, através da ressurreição dos mortos. Então os cristãos, desde cedo, entenderam que o sábado se cumpria plenamente na ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Para muitos de vocês, esse dia do Senhor não tem importância, mas vejam a importância que é dada aqui. Vejam a importância, como nós devemos tratar esse dia, o dia do Senhor, como um dia à parte, um dia em que, o quanto você puder, não fazer as coisas que você faz durante a semana. É um dia que você tira para se congregar com o povo de Deus, para descansar com sua família, para ter comunhão com Deus. Não transforme esse dia num dia comum, como os dias da semana, mas aprenda a santificar o dia do Senhor. É isso que esse texto nos chama. Esse texto também, e aqui eu digo para você, não murmure mais. Aprenda a estar satisfeito com aquilo que Deus lhe diz, porque toda vez que você murmura, você não está murmurando contra o seu trabalho, o seu patrão, contra esse país, contra seu vizinho. Não, você está murmurando contra Deus. Contra Deus. E esse é um pecado grave diante do Deus que nos criou, que nos ama e que nos tem abençoado com tantas coisas. Você pode começar pedindo perdão a Deus pela reclamação, pela murmuração, pela queixa, pela ingratidão diante de quanta coisa boa que Deus nos fez. A quarta sugestão, aplicação que eu queria dar a você, a nós, especialmente no dia de hoje, é que tem a ver com a liderança da igreja. Daqui a pouco nós vamos ter uma assembleia onde nós vamos eleger líderes para a igreja. Esse texto nos ensina que os líderes, primeiro, têm que ser humildes. Quem somos nós para vocês reclamarem contra nós?
como se a gente tivesse tirado vocês do Egito. Nós não somos nada. Líder tem que ser humilde. Ele não pode pensar que é alguma coisa, porque se for, Deus vai derrubá-lo. Antes da queda vem a soberba, diz a palavra de Deus. Líder tem que ser homem de oração. Cada vez que o povo murmurava, Moisés e Arão recorriam a Deus, dizendo: Deus, nós não podemos dar conta disso aqui. 2 milhões de pessoas se queixando, com fome. Onde é que nós vamos arrumar pão para esse povo? O líder tem que ser homem de oração e recorrer a Deus e ter em Deus a sua esperança para todas as coisas. Terceiro, tem que ser paciente com o povo. Gente, eu já teria chutado o pau da barraca 10 vezes com a nação de Israel. Que povinho murmurador, reclamador, nada estava certo, via defeito em tudo. Depois ele reclamava que não tinha pão, Deus dá o pão dos anjos, depois vão reclamar do maná também. Homens de Deus precisam ser fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. Vejam como Moisés transmitiu fielmente os mandamentos de Deus e cumpriu todos esses mandamentos. E por último, esse texto nos lembra que nós temos que ler a Bíblia apontando para Cristo. Esse texto é um dos textos mais cristológicos do Antigo Testamento, porque o maná é uma figura de Cristo. O próprio Jesus disse isso, conversando com os judeus, no texto que nós lemos, pastor Samuel leu na abertura do nosso culto. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que está nos céus é que lhes dá o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. O maná era um símbolo de Cristo. O descanso, note que o maná ele é instituído ao mesmo tempo em que o sábado também. Enquanto que o maná aponta para Cristo, o sábado apontava para o descanso eterno que nós receberemos através daquele que é o pão da vida. Moisés e Arão, eles são vistos no Novo Testamento como figuras e símbolos do libertador Jesus, que nos livra da escravidão, do pecado, da morte do mundo e finalmente nos introduz no novo céu e na nova terra prometida. Você crê nessas coisas? O seu coração está nisso? É isso que essa passagem nos ensina, é isso que a Bíblia nos ensina. Ela aponta para Jesus, ela nos desafia, ela nos chama a mudar de vida e andar aqui de maneira satisfeita, feliz, contente com o nosso Deus, grato por tudo, sem reclamação e comendo e vivendo daquilo que o nosso Deus nos der, e particularmente do pão do céu que nos alimenta. Amém?